Certo, então, 20h30, vamos começar a nossa aula. Hoje a gente vai falar, como eu havia avisado para vocês, primeiro vou me apresentar para quem está começando na turma hoje, né? Sou a Poliana Oliveira, sou jornalista do portal 180 Graus, trabalho na empresa já há 11 anos, atualmente cubro a editoria de política no portal, e também cubro outras áreas, mas predominantemente a editoria de política. Não sou uma especialista em direito eleitoral, nem em licitações, não tenho assim, nenhuma especialização nessa área que a gente vai falar hoje, que é sobre justiça eleitoral, sobre regras eleitorais, mas eu venho compartilhar com vocês um pouco da minha experiência na cobertura de jornalismo, para a gente falar hoje especificamente sobre as mudanças no processo eleitoral em razão da pandemia, né? Acredito que vocês estejam acompanhando no noticiário nacional as informações sobre o adiamento das eleições. O dia das eleições é um dia em que há muita aglomeração de pessoas nos locais de votação. Também causa aglomerações nos eventos de campanha, nas carreatas, nas passeatas, nos comícios, nos atos partidários. Então, por si, é um processo que envolve muitas pessoas, tanto nos atos intrapartidários, como também nos atos de campanha. Então, estamos numa pandemia que nós sabemos que uma das formas de contágio é justamente o contato entre as pessoas estão próximas, espirrando, tossindo, tem a questão dos assintomáticos, então surgiu a necessidade de que essa pandemia, de que as eleições sejam adiadas, para evitar que elas se transformem numa situação de disseminação do vírus. Tanto a questão da campanha vai ser adiada, como também das eleições. Agora, ainda não sabe ao certo como vai ser esse adiamento. Até ontem, nós tivemos, até hoje, até o momento, na verdade, nós temos o que foi decidido pelo Senado Federal, que é o adiamento para novembro. É o que está em voga nesse momento. Então, ontem teve a votação em primeiro e segundo turno da PEC 18/2020 para tratar sobre o adiamento das eleições. Foi votado no primeiro e segundo turno, por maioria de votos, foi aprovado esse adiamento. Então, as eleições que estão marcadas oficialmente no calendário do TCE para os dias 7 e 25, dia 7, não, só esse dia 7 aqui está errado, só um instantinho, para confirmar para vocês que é dia 4 e dia 25, estavam confirmadas para o dia 4 e dia 25 de outubro, vão para os dias 15 e 29 de novembro, um adiamento de 42 dias. Por enquanto, é o que está aprovado no Senado Federal. Porém, esse texto ainda vai ser remetido à Câmara, já foi encaminhado pelo Senado à Câmara dos Deputados, para passar por uma nova votação para saber o que a Câmara vai decidir. Esse texto pode ter modificações, essas datas podem ser modificadas, porque ainda não há um consenso. A gente tem algumas vertentes de defesa sobre essa questão do adiamento. Primeiro, porque não se sabe aquela questão do pico da pandemia. Quando é que vai ser? Se vai ser em agosto, setembro, outubro, novembro, não se sabe. Se dezembro já vai estar tudo controlado, se as pessoas já poderão, de fato, sair às ruas com mais segurança. Então, ainda não se sabe, não há uma projeção exata sobre como vai estar a situação da doença nos próximos meses, até o final desse ano. Porque nós não temos vacina, nós não temos tratamento ainda reconhecido para a doença. Então, há esse cenário de incerteza. Outro ponto é um desejo, já do Congresso Nacional, de unificar, não só do Congresso, mas de diversos políticos, de unificar os pleitos. Do que a gente sabe que as eleições acontecem de 2 em 2 anos. Numa delas, como é a que está prevista para 2020, a gente elege os vereadores e os prefeitos. Na outra, a gente elege governadores, presidente, só tem um, presidente, deputados estaduais, deputados federais e também os senadores, né? Então, tem essas eleições de 2 em 2 anos
para definir os mandatos que são de 4 anos, exceto do Senado, que é de 8 anos. Então, sempre existe um desejo recente de unificar esses dois pleitos por diversos fatores, para unificar as campanhas, a questão dos recursos, a questão do gerenciamento, diminuir essa questão do processo político. Então, há um desejo de se unificar. Então, parte dos políticos no Congresso, também de prefeitos, de governadores, alguns defendem, viram essa oportunidade da pandemia, já que se vai modificar a data das eleições, em razão da questão de saúde pública, de se unificar esses dois processos. Processo nos municípios e processo para governador, deputado, estadual e federal, fazer uma eleição só. Então, para isso acontecer, sabemos que, como os mandatos dos atuais prefeitos e vereadores terminam agora em dezembro, no caso dos vereadores na última sessão legislativa, teria que se prorrogar esses mandatos. Então, eles ganhariam mais 2 anos de mandatos até chegar em 2022, que, em tese, quando teria, se isso de fato fosse aprovado, chegasse a um consenso, que é muito difícil, passar essa questão da prorrogação dos mandatos é uma coisa muito complicada, né? Primeiro porque questão que esses políticos que estão em mandatos, eles foram eleitos para 4 anos. Então, quando a pessoa foi lá, votou, era sabendo que ele ia ficar 4 anos. Então, como é que se vai aprovar mais 2 anos? Né? Tem a questão também que envolve fundo eleitoral. Então, seria uma oportunidade. Então, na Câmara, ainda não há um consenso sobre essa questão de botar as eleições para novembro. Também tem uma outra vertente, coloca para dezembro, a outra coloca para janeiro. Então, são várias vertentes em torno do adiamento das eleições. Então, são vários fatores que estão envolvidos. A gente já tem aí uma campanha do Centrão, dos partidos de centro, lá na Câmara dos Deputados, para tentar barrar esse projeto que foi aprovado ontem no Senado. Então, pode haver modificações. Então, sempre deixando claro que o que a gente vai discutir aqui são as mudanças aprovadas no Senado e que podem ter alterações até a próxima semana, quando houver essa votação na Câmara. Mas, como a gente vai falar de alguns pontos da campanha, esclarecer algumas questões sobre campanha, sobre condutas vedadas, então algumas coisas vão ficar valendo independente disso, né? Só mais preciso ficar atento às mudanças no calendário eleitoral, porque elas devem acontecer. Prazo de desincompatibilização, a questão do próprio tempo de campanha, algumas regras para convenções que ficaram estipuladas nesse processo. Eu vou tratar com vocês aqui ponto a ponto do que foi colocado ontem pelo Senado. Então, a primeira coisa que foi aprovada é o primeiro turno vai para o dia 19 de novembro e o segundo turno das eleições vai para o dia 29 de novembro. E ficam estabelecidos os pontos, que a partir do dia 11 de agosto é vedada as emissoras para transmitir programa apresentado ou comentado por um pré-candidato. Então, a partir do dia 11 de agosto, segundo esse calendário, quem é pré-candidato e é apresentador deve deixar a apresentação do programa. Porque a gente sabe que isso pode... O fato dele estar num programa de televisão que tem grande alcance, dentro do processo eleitoral, a televisão e o rádio, apesar da gente ter aí a internet hoje muito difundida na nossa sociedade, a questão do WhatsApp, Facebook, Instagram, mas para a justiça eleitoral, os grandes meios disseminadores de informação ainda continuam sendo rádio e TV. Essa atenção com a internet, ela está sendo muito mais para combater a desinformação do que utilizar, de fato, a internet como um meio para campanha de forma mais efetiva, apesar de que acontece muito. Quando chega o período da campanha, a gente recebe santinho no nosso WhatsApp, o nosso Facebook só post de pré-candidato com os números, ou é um vídeo do pré-candidato. Mesmo sendo a internet um grande meio disseminador de campanha, para a justiça eleitoral, os mais importantes são rádio e TV. Então, considera-se que se um pré-candidato tem um programa diário ou um programa semanal, ele vai estar em situação desigual, sendo favorecido, porque está tendo
não diria especificamente um palanque, porque não necessariamente ele vai utilizar, ele pode só realmente tratar das notícias, mas ele vai acabar ganhando mais visibilidade, mais espaço de vídeo do que outros pré-candidatos. Então, a partir do dia 11 de agosto, lembrando, reforçando, de acordo com esse calendário aprovado no Senado, fica proibido, então, as emissoras de terem pré-candidatos como apresentadores. Quem for pré-candidato, que saia dia 11 de agosto. Outro ponto, entre 31 de agosto e 16 de setembro, esse é o prazo para a realização das convenções para a escolha de candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações, é o que se refere no artigo 8º da lei. Esse ano, não pode mais coligação proporcional, né? Então, chapas de vereadores, elas devem ser só de um partido. O partido tem que montar a sua chapa completa com todos os seus candidatos. Ele não pode se unir com outro partido, ou 2 partidos, 3 partidos, como acontecia antigamente, coligações de até 10, 12 partidos, se uniam, lançavam uma chapa para poder disputar vagas nas eleições, nas câmaras de vereadores, disputando aquele espaço dentro da coligação. Então, às vezes, a gente tinha partidos, coligações que elegiam praticamente 70% das bancadas. Agora, não, dessa vez, os partidos eles devem se organizar individualmente na formação dessas coligações. Porém, essa coligação partidária ela é permitida para as candidaturas majoritárias. Então, o prefeito X, o prefeito Antônio, ele pode ter lá uma coligação dos partidos. Podem se juntar 3, 4 partidos, declarando apoio, formando aquela coligação em torno da candidatura do Antônio, né? Para isso, para formar essa coligação e para definir esses candidatos, os partidos têm entre 31 de agosto e 16 de setembro. Muitos partidos já estão até com essa lista de candidatos fechados, porque tem um número legal para a formação dessas chapas. Então, muitos já têm essa chapa formada. Mas a gente sabe que ao longo do processo pode entrar um nome, sair um nome, né? Nos casos dos militares, que esse prazo para filiação até na convenção pode se filiar. Então, é diferenciado. Então, pode ser que essas chapas possam mudar. Então, no dia da convenção é que se forma oficialmente essa lista de candidatos que vai ser remetido à Justiça Eleitoral. Então, o prazo final para definir quem são as pessoas, de fato, que irão disputar é nesse processo, que já vão aí tratar sobre número de campanha. Então, todos os dados já vão ser remetidos à Justiça Eleitoral. E também a deliberação das coligações, no caso das campanhas majoritárias. Aí a gente tem outro prazo, que é dia 26 de setembro. É o prazo para que os partidos... O áudio de vocês caiu? Tá ok? Quem puder ajudar aí o Devan com a questão do áudio, que ele falou que está com problema, quem puder ajudar ele aí a configurar, pode ser uma questão do telefone. Alguma configuração que precisa colocar. Voltando, o prazo que a gente tem agora de 26 de setembro. É o prazo para que os partidos e as coligações solicitem à Justiça Eleitoral o registro dos seus candidatos, conforme disposto no artigo 11. Então, depois de realizada a convenção, que formada essa lista, algum candidato pode recorrer, tem lá a questão dos números que vai ser formado. Então, os partidos, depois do dia 16 de setembro, que for realizada as convenções, têm mais 10 dias para que essa lista seja remetida à Justiça Eleitoral. Porque a gente sabe que não basta lançar uma candidatura, não é porque a pessoa colocou seu nome em convenção que automaticamente ela vai se tornar um candidato já apto a disputar nas urnas. As candidaturas elas passam pela apreciação, pelo deferimento da Justiça Eleitoral, que vai verificar a questão da ficha limpa,
vai analisar se o candidato se filiou dentro do prazo previsto da Justiça Eleitoral, se ele era um secretário, se ele se desincompatibilizou no período correto. Então, tem uma série de pontos que a Justiça Eleitoral vai analisar ainda para decidir se aquele candidato está apto ou não para disputar as eleições nas urnas, para ter seu nome levado às urnas. Porque uma coisa é ele entrar na lista do partido lá na convenção, mas digamos que o partido XYZ tem um candidato lá que tem uma condenação, então ele se enquadra na lei da ficha limpa. Mesmo assim, ele colocou lá o nome dele na convenção, mesmo sabendo que ele se enquadra na lei da ficha limpa, colocou lá o nome dele. Mas aí a pessoa vai dizer assim, mas aí já é candidato? Automaticamente não. Ele vai passar a ser candidato a partir do momento em que o registro dele é deferido pela Justiça Eleitoral, que vai analisar todas as informações que são repassadas sobre esse candidato. Vai ter apresentações de certidões, todos os dados, imposto de renda, questão de antecedentes criminais, tudo isso vai ser repassado. O outro prazo que nós temos é também do dia 26 de setembro, para o início da propaganda eleitoral, inclusive na internet. Então, as propagandas eleitorais que a gente fala, os santinhos, as placas, desde que feitas dentro das regras, tem várias regras para a propaganda eleitoral, tem uma resolução específica sobre propaganda eleitoral. Então, vai começar a campanha e começa a campanha na internet também. Dia 26 de setembro, também, é o prazo para que a Justiça Eleitoral convoque os partidos e a representação das emissoras de TV para elaborarem o plano de mídia. Então, como a propaganda ela é transmitida pelo rádio e TV, tem o chamado plano de mídia, que vai ser tudo definidinho, quem são as emissoras que vão ser geradoras, né? Emissora A, B ou C vai gerar o sinal naquele dia. A emissora C vai receber as fitas para gerar esse sinal. Então, tudo isso é definido na sessão pública, no Tribunal de Justiça Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral, isso com a presença dos partidos, essa reunião, geralmente ela é aberta para a imprensa. Então, isso fica definido numa reunião desse plano de mídia, que as emissoras que vão gerar, as emissoras de rádio e as emissoras de TV que vão gerar o sinal, e as outras vão captar, e também vai ser definido a questão da ordem da propaganda eleitoral, com a ordem dos partidos naquele dia, que se a gente perceber, a ordem é a mesma, né? Sempre depois do fulano, vem o cicrano, vem o beltrano, candidato de prefeito, é mais fácil a gente ver, porque são poucos, né? Em torno de 7 a 10 candidatos, por exemplo, aqui em Teresina. Então, dá para a gente perceber essa diferenciação. Todo dia é a mesma sequência, só que a gente vê que todo dia começa por uma pessoa diferente, né? Um dia começa por um candidato A, um dia candidato B, candidato C, e às vezes a gente vê que fica só a tela, horário reservado para o candidato fulano de tal. Significa que naquele dia ele não conseguiu entregar o programa dele para a emissora poder gerar a propaganda. Geralmente é isso. Ou pode ter sido alguma sanção da Justiça Eleitoral de propaganda, então naquele dia ele foi impedido de exibir o programa dele, né? Perdeu 5 segundos, perdeu 1 minuto por conta de uma sanção, por conta de propaganda irregular. Então, tudo isso já fica definido antes do início da propaganda na TV. Plano de mídia, quem vai gerar, como é que vai ser essa ordem, tudo já é definido. Quanto tempo cada um vai ter. Dia 27 de outubro é o prazo para que os partidos políticos, coligações e candidatos obrigatoriamente divulguem um relatório discriminando as transferências do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiros recebidos, bem como os gastos realizados conforme disposto no artigo 28, parágrafo 4º, inciso 2º da Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997.
O dinheiro do fundo partidário, ele é repassado aos partidos e os partidos definem como vai ser feita a distribuição desses recursos. O Diretório Nacional pega o dinheiro que foi repassado pelo TSE, o dinheiro que cabe a ele, e o Diretório Nacional vai definir como é que vai ser a distribuição entre os estados. Geralmente, recebe mais as candidaturas que são dos maiores estados, né? Matematicamente tem uma área maior para fazer campanha, a população é maior, então os maiores estados, a tendência é que recebam mais recursos, e aquelas candidaturas que têm maior viabilidade. Então, justamente, essas candidaturas com maior viabilidade, elas costumam receber mais recursos. O Diego está me perguntando aqui sobre a questão do slide. Eu vou explicar para vocês. É que hoje eu tive alguns probleminhas, né? E algumas demandas que eu tive um tempinho a mais para fazer. Tipo, por exemplo, eu passei amanhã numa videoconferência com o prefeito Firmino, aí foi acumulando, então não deu tempo eu terminar o meu slide. Eu posso finalizar para depois passar para vocês. Ele está só pela metade, então eu não quis colocar assim, mas aí eu posso finalizar para vocês e encaminhar. Então, vocês vão me acompanhando hoje com a minha belíssima voz. Respondi, Diego. Eu vi só a notificação dele aqui no meu WhatsApp. Então, por um problema técnico meu, acabei não tendo slide, mas aí não fica prejudicado o conteúdo aqui, passando para vocês. Se vocês quiserem não, eu vou fazer isso para vocês, vou finalizar o slide e vou passar para vocês no grupo, para vocês terem a síntese do nosso conteúdo. Bem como eu também vou passar para vocês a íntegra desse texto que foi aprovado lá no Senado Federal, para vocês verem todas essas informações, e aí fica mais fácil para vocês também até guardarem e, inclusive, compararem com o que for aprovado pelo Senado Federal. Então, a questão é que vocês vão atentando às datas, mas sempre lembrando que isso pode modificar daqui para a próxima semana, daqui a 2 semanas. Voltando para o fundo partidário. O fundo partidário geralmente é repassado, como eu disse, para os maiores estados, que têm maior população, e para as candidaturas que têm maior viabilidade. Então, se um candidato está bem nas pesquisas, se ele tem chance de ir para um segundo turno, ou tem chance de vencer já no primeiro turno, a tendência é que o partido privilegie aquele candidato do estado X, que está melhor nas pesquisas, que tem mais chance de vencer, do que um candidato do estado G, que não está muito bem, a candidatura dele está com dificuldade, ele não passa do 4º lugar nas pesquisas. Então, isso pode acontecer, é de livre decisão do partido. Então, manda para o diretório estadual. O diretório estadual pega e repassa esses recursos para os diretórios municipais. Então, essa distribuição vai ficando a cargo dos diretórios. Agora, é preciso ter uma regra, né? Os partidos têm regras internas para fazer essa distribuição. Algumas questões sobre fidelidade partidária são, às vezes, consideradas dentro dessa questão do fundão. Alguns partidos até impõem, tipo, a gente já teve casos de partidos impondo, por exemplo, se votar no projeto tal, não vai ter direito a tantos por cento, vai reduzir tantos por cento do fundo partidário, no caso para deputado federal, por exemplo, no Congresso. Se não seguir a orientação do partido nessa votação, menos 5% para o deputado que não votou nesse projeto, como a liderança do partido indicou. Então, essas situações, elas têm uma resolução específica dentro do partido, né? E esses valores, esse plano de distribuição precisa ser repassado à Justiça Eleitoral para que seja monitorada a aplicação desses recursos. Próximo ponto. Aí a gente tem prazo do dia 15 de dezembro para o encaminhamento à Justiça Eleitoral do conjunto das prestações de contas de campanha dos candidatos e dos partidos políticos relativamente ao primeiro e onde houver
segundo turno das eleições, conforme disposto no artigo 29, inciso 3º e 4º da Lei 9.504. Então, considerando as eleições sendo realizadas, primeiro turno, 15 de novembro, segundo turno, 29 de novembro, os partidos têm até 15 de dezembro para enviar a prestação de contas de campanha. Vai ter que dizer de onde veio o recurso, quem doou, né? O fundo partidário foi utilizado, não foi? Quanto foi utilizado? De onde é que veio o dinheiro e como é que esse dinheiro foi utilizado? Também a gente tem regras para a questão dos recursos de campanha. A gente vai passar também por essa questão dessas regras específicas sobre recursos de campanha. Então, para isso tudo finalizado, o partido e o candidato precisa fazer a sua prestação de contas com todas as informações, todas as notinhas do que foi gasto, do combustível, de uma doação de internet, precisa prestar conta, que a gente tem a questão das vaquinhas, né? Então, tudo isso precisa ser juntado e repassado à Justiça Eleitoral. Próximo ponto aqui do que foi aprovado. Nas eleições, só aqui para... Aqui é só formalidade. Aí aqui a gente tem um prazo aqui que foi colocado, que ficam os partidos políticos autorizados a realizar por meio virtual, independentemente de qualquer disposição estatutária, convenções ou reuniões para a escolha de candidatos e a formação de coligação, bem como para a definição dos critérios de distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é justamente mais uma... as convenções virtuais são justamente para reduzir a questão das aglomerações. Então, os partidos podem, através de uma plataforma virtual, desde que comprovada essa reunião, que ela foi realizada com a participação dos pré-candidatos e dos dirigentes partidários, ela pode ser realizada de forma virtual. Aí a gente vem a questão dos prazos de desincompatibilização. Desincompatibilização é o quê? Se você exerce um cargo público, você precisa se desincompatibilizar de acordo com algumas regras. Por exemplo, quem é vereador não precisa sair do mandato para concorrer de novo a vereador. Se você é prefeito, vai concorrer à reeleição, não precisa sair do mandato para concorrer a prefeito de novo. Mas se você é, por exemplo, um secretário do município de Teresina, como é o caso, e você pretende ser candidato a prefeito do município de Teresina, então você precisa se desincompatibilizar do seu cargo público. Você precisa deixar a secretaria, no caso, dentro de um prazo estipulado pela Justiça Eleitoral, para que você possa concorrer, justamente para que não haja nenhum tipo de favorecimento à sua candidatura dentro da máquina pública. Então, os prazos para a desincompatibilização quando a data constitucional estiverem a vencer, aqueles que vão ainda vencer, serão computados considerando-se a nova data de realização das eleições de 2020. Os que são vencidos serão considerados pré-cursos vedada a sua reabertura. Então, foi o que ficou definido sobre os prazos. Terminou os prazos que já tem, né? Os prazos que já venceram até agora. Então, eles não têm mais como mudar. Mas os prazos que ainda estão a vencer, eles serão computados considerando a nova data da realização das eleições. Diplomação dos candidatos. No caso, já dos eleitos, né, dos candidatos eleitos. Ocorrerá em todo o país até o dia 18 de dezembro, salvo a situação prevista no parágrafo 4º e 5º. Depois que o candidato passou pela eleição, foi eleito e já saiu o resultado, o TRE aprovou aquele resultado, publicou aquele resultado, ele precisa ser diplomado pela Justiça Eleitoral antes de tomar posse. Só com a diplomação é que ele pode tomar essa posse. Então, tem uma cerimônia
coordenada pela Justiça Eleitoral, em que o candidato vai lá, o candidato eleito vai lá receber o seu diploma. É aqui no Piauí, acredito, em todo lugar. É uma cerimônia que ela é bastante prestigiada. Todo mundo vai, é o momento que as famílias vão abraçar os candidatos eleitos. É aquela primeira festa, realmente, em que o candidato faz já oficializado como eleito naquele pleito. Ele precisa ser diplomado para tomar posse. O prazo, então, é estipulado, foi aqui, dia 18 de dezembro. Outra questão aprovada. Os atos de propaganda eleitoral não podem ser limitados pela legislação municipal ou pela justiça eleitoral, salvo se a decisão tiver fundamento prévio, parecer técnico emitido por autoridade sanitária eleitoral. Então, a questão da campanha também ela fica sujeita a alguma modificação de acordo com um parecer sanitário. Tipo, por exemplo, uma cidade específica está com uma situação de casos absurdos, a evolução dos casos, muitas mortes. Então, ali naquela cidade pode haver uma decisão com base num parecer dizendo, olha, não tem como fazer esse ato de campanha X porque a cidade está numa situação preocupante, está alarmante aqui os casos, não tem como. Então, há essa situação que pode ser modificada em relação aos atos de campanha, porque a gente está numa situação excepcional. Em relação à conduta vedada, prevista no artigo 77, do inciso da Lei número 9.504, de 30 de dezembro, os gastos liquidados com publicidade institucional realizada até 15 de agosto de 2020 não poderão exceder a média de gasto dos 2 primeiros quadrimestres dos 3 últimos anos que antecederam o pleito, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. Então, vamos recapitular. Então, os gastos com publicidade institucional, essa é uma das condutas consideradas vedadas, ela não pode ser, ela tem um limite para o ano eleitoral. O que é que foi aprovado diz? Que esses gastos realizados até o dia 15 de agosto, eles não poderão exceder a média dos gastos dos 2 primeiros quadrimestres dos 3 últimos anos que antecedem o pleito. Aí tem a questão da necessidade pública, se reconhecida. Outro ponto. No segundo semestre de 2020, poderá ser realizada a publicidade institucional de atos e campanhas de órgãos públicos municipais e de suas respectivas entidades de administração indireta, destinadas ao enfrentamento da pandemia do coronavírus e à orientação da população quanto a serviços públicos e outros temas afetados pela pandemia, resguardada a possibilidade de apuração de eventual conduta abusiva nos termos do artigo 22 da Lei Complementar número 64, de 18 de março. Outra questão também envolvendo situação sanitária, que está prevista na PEC aprovada pelo Senado. No caso de as condições sanitárias em um determinado município não permitirem a realização das eleições, então a situação está muito grave naquele município e não dá para fazer a realização naquele dia. Então, o Tribunal Superior Eleitoral poderá, de ofício, ou por provocação do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, após a oitiva das autoridades sanitárias, então, após ouvir essas autoridades, ter o parecer dessas autoridades sanitárias, designar nova data para a realização do pleito, tendo como data limite o dia 27 de dezembro. Então, abre-se essa possibilidade. Diante de um eventual surto localizado no município, que os casos estão descontrolados. Então, diante de uma situação de maior gravidade, aí poderá haver essa mudança, desde que essa situação seja reconhecida por autoridades sanitárias. E essa mudança precisa ser aprovada pelo Tribunal Regional Eleitoral, certo? Tribunal Superior Eleitoral, provocado pelo Tribunal Regional Eleitoral.
Então, fica aí uma data limite para situações mais graves, municípios onde a situação sanitária for difícil, para realizar até o dia 27 de dezembro. Outro ponto, no caso de as condições sanitárias de um estado não permitirem a realização das eleições, aí o Congresso Nacional, né, provocado pelo Tribunal Superior Eleitoral, com manifestação também de autoridade sanitária, aí vai também designar nova data, com data limite ao dia 27 de dezembro. A diferenciação é, se for uma situação no município, quem decide é o TSE, se vai adiar ou não, né? Se vai adiar, não. Para que data vai adiar, dependendo da situação de gravidade da pandemia naquele município. Se a situação for no estado completo, digamos, o estado do Piauí, que Deus nos livre, está numa situação na época da eleição, que está previsto em novembro, digamos que o estado ainda está com um surto muito grande, né? E aí não tem condição de fazer as eleições naquele dia que foi colocado pelo primeiro turno, por exemplo, no dia 15 de novembro. Então, se o estado do Piauí não tiver essas condições, aí o Congresso Nacional é que vai ter que definir uma nova data para o estado do Piauí realizar as eleições municipais, para que seja permitido fazer as eleições municipais aqui no estado do Piauí. Próximo ponto. O Tribunal Superior Eleitoral promoverá a adequação das resoluções que disciplinam o processo eleitoral de 2020 em conformidade no disposto de emenda constitucional. Então, o que tiver de resolução que precisa ser ajustada, porque o TSE tem várias resoluções para disciplinar o processo eleitoral. Resolução sobre propaganda, resolução sobre prestação de contas. Então, tem várias questões que precisam ser ajustadas. Nisso, a PEC define que o TSE pode fazer essas alterações, essas resoluções, para poder se adequar às mudanças que foram aprovadas. E, próximo ponto, os prazos para fiscalização e acompanhamento dos programas de computador utilizados nas urnas eletrônicas para os processos de votação, apuração e totalização, bem como todas as fases do processo de votação, apuração das eleições e processamento eletrônico para adequá-los a um novo calendário. Então, tudo isso também vai ser adequado a um novo calendário, porque antes das eleições é gerada a mídiazinha da urna, que vai com o nome dos candidatos. Então, tem um prazo da Justiça Eleitoral, depois que termina a análise das candidaturas, os TREs têm um prazo para gerar a mídia que vai na urna eletrônica, que vai com a foto do candidato, que vai ter o número do candidato, o nome, todas as informações de partido, coligação. Isso também tem prazo para fazer. Como as normas foram alteradas, então essas datas também precisam ser alteradas. Também o processo de apuração das urnas, isso também, e totalização dos votos, porque a gente tem ali que sai o resultado no mesmo dia que a gente recebe sobre o resultado das eleições, mas depois daquele número ali tem a totalização dos votos, que nem sempre finaliza 100% das urnas no mesmo dia, às vezes fica aquela 99,8% das urnas. Então, depois disso, tem a totalização que vai ser homologada pelos tribunais regionais eleitorais. A recepção de votos, justificativas, auditorias e fiscalização, me perdi aqui, no dia das eleições, inclusive no tocante ao horário de funcionamento das sessões eleitorais e a distribuição dos eleitores no período, de forma a propiciar a melhor segurança sanitária possível a todos os participantes do processo eleitoral. Organização do dia, porque a gente sabe como é a situação em local de votação. Tem local de votação que é maravilhoso. Tem local de votação em que uma sessão não tem ninguém. Na outra sessão, a fila é no portão. Então, isso vai ser organizado justamente para otimizar a distribuição dos eleitores no período. Já se falou até em voto facultativo para diminuir a quantidade de pessoas nos locais de votação. Outra questão que foi colocada
ampliar, ser 2 dias de votação, por exemplo, primeiro turno, não ser só um dia, 2 dias de votação, porque isso diminuiria a presença de pessoas nos locais de votação em um dia só, dava para dividir. Agora, o que eu vejo, por exemplo, nos comentários das matérias que eu coloquei de ontem para hoje, sobre essa questão do adiamento, é muita gente dizendo que prefere pagar a multa do que ir votar esse ano. A gente soma vários fatores. A gente tem a descrença no poder público. Os cidadãos estão descrentes no poder público por N fatores. Corrupção, questão da má gestão na pandemia. Então, tem vários fatores que já levam à descrença. Tem as pessoas que estão com medo de votar, com medo justamente de se contaminar. Então, tem vários fatores. Eu vejo muitos comentários das pessoas dizendo que preferem pagar a multa do que sair de casa para participar de uma votação. A gente diz que nem era para ter eleição esse ano. Então, são vários fatores. Eu acho que a abstenção esse ano, se de fato for realizada esse ano, se ficar para o ano que vem, mas eu acho que nesse próximo pleito, a abstenção vai ser muito grande, por diversos fatores. Tanto as pessoas não querendo ir votar descrente no processo eleitoral, descrente no poder público, descrente nos gestores públicos, como também em relação à pandemia. Até porque são eleições municipais, então a mudança é localizada, né? Talvez se fosse uma eleição para presidente, não imagino esse cenário, mas a questão de eleições municipais, que são justamente os gestores que estão mais próximos da população, são as pessoas que estão ali no contato do dia a dia, o vereador que está nas comunidades, o prefeito que está fazendo visita nas comunidades. Então, essa proximidade faz com que o cidadão conheça e fiscalize melhor o seu gestor público. É mais fácil você fiscalizar um prefeito do que você fiscalizar o governador. Então, essa proximidade aumenta, ou ela aproxima ou ela afasta. Então, dependendo do gestor, a gente pode ter uma questão de abstenção muito grande. Então, a gente vai agora para algumas resoluções. Essa finalizou aqui, né, o documento que foi aprovado pelo Senado Federal. Foram essas as mudanças colocadas e isso já foi encaminhado para a Câmara dos Deputados. Só um momentinho aqui. Só abrindo aqui as resoluções sobre propaganda eleitoral. Então, só voltando. Então, isso foi mandado para a Câmara, para quem entrou na aula depois. Esse texto já foi aprovado no Senado, primeiro e segundo turno, e já foi remetido à Câmara. A Câmara não tem consenso ainda sobre o que vai ser feito dessas eleições, porque é muito desejo. Tem uma pressão muito grande das bases. A gente sabe, principalmente aqui no Piauí, os prefeitos eles têm uma pressão política um peso político muito grande, né? Porque são eles, como eu falei, que estão próximos ali das bases, os prefeitos e os vereadores. Então, tem muita gente interessada em prorrogar seus mandatos. Tem muito vereador que quer mais 2 anos. Tem muito prefeito que é político que não quer, né, prorrogar o seu mandato, ficar mais 2 anos no poder, ficar mais 2 anos legislando. Então, existe esse interesse. E essas bases estão pressionando os deputados, assim como pressionaram alguns senadores que votaram, que nos debates lá da casa, se manifestaram contrário a essa proposta. Por exemplo, o senador Ciro Nogueira. O senador Ciro Nogueira tem uma base de prefeitos no Piauí muito grande, né? Primeiro que ele defende essa prorrogação dos mandatos para unificação e ele também acredita que só uma mudança de 45 dias não vai resolver a situação do processo eleitoral por conta da pandemia, justamente porque ele acha muito incerto que em novembro já vai ter uma situação em tese controlada para que se possa fazer esse processo eleitoral. Então,
ele foi o dos senadores piauienses, o Ciro Nogueira votou contrário à PEC, na primeira como na segunda votação. E na Câmara dos Deputados, a gente também tem essa questão da pressão das bases nos parlamentares que querem a prorrogação dos mandatos, que querem que as eleições sejam colocadas apenas para 2022. Outros já querem colocado para 2021, o primeiro semestre, então prorroga mais alguns meses. Uma questão que eu achei até assim, interessante, porém não saberia como é que seria viável. Por exemplo, o prefeito Firmino Filho, ele é contra prorrogar o mandato dele, mas ele é a favor das eleições só no ano que vem. Então, eleição só ano que vem, então, como é que ficaria esse vácuo? Aí o que foi que ele colocou hoje, quando ele mencionou sobre o adiamento, inclusive na entrevista que teve hoje. Ele disse que poderiam ser nomeados interventores. Só que ele não esclareceu como, aí depois eu fiquei na minha cabeça. Como assim vai nomear interventor? Quem vão ser os interventores? Como vai ser a escolha desses interventores? Vai ter interventor para todas as cidades, a gente tem 224 municípios. Como é que seriam esses interventores em 224 municípios? Como é que seria a transição disso? Porque o processo de transição de uma gestão para outra é muito complicado, né? Passar de um gestor para o outro. Aí a gente teria casos, por exemplo, de prefeitos que têm a tendência à reeleição, né? E aí, como é que vai ser? Então, eu achei interessante a ideia dele, mas eu fiquei assim com uma coisinha na cabeça. Como ia se viabilizar questão de interventores? Eu não consigo visualizar. Mas ele mesmo reconhece que a ideia dele não tem muita assim, adesão no Congresso Nacional. Então, há esse conflito sobre a questão das eleições. Ainda não tem nada certo definido, né? Porque o Senado aprovou que isso já está 100% acertado. Então, vamos lá para as nossas resoluções. Eu vou logo na de propaganda, que é... Ela ainda está toda dentro dos prazos iniciais, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que ela coloca aqui, não necessariamente é o primeiro artigo da resolução, mas é sobre a questão da propaganda no rádio e na TV. No rádio e na TV não pode ter propaganda paga. A propaganda no rádio e na TV, ela é gratuita, né? E como a gente tem programas jornalísticos que cobrem os pré-candidatos, é necessário que haja uma igualdade no tratamento destes pré-candidatos, né? Por exemplo, nos debates deveriam ter todos os pré-candidatos? Eu acho, todos os candidatos, eu acredito que deveria. Mas, por exemplo, aqui em Teresina tem eleições que tem 10 candidatos. Como é que são 10 candidatos no debate? Mas eu acho que deveria ser. Ia ter que dar um jeito, né, de ajustar um tempo. Mas aí vai pela representação desses partidos. E tem um artigo, justamente nas regras, que define os partidos que podem ser excluídos dos debates de TV, por exemplo. Mas nas entrevistas, a gente deve dar tempo para o candidato, o tempo do candidato deve ser igual. Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, lá no 180 graus, quando a gente vai fazer as entrevistas com os candidatos, a gente prefere dar o mesmo tempo, a gente faz essa questão do mesmo tempo e a gente prefere fazer as mesmas perguntas. A gente tem um roteiro de perguntas que a gente faz para os candidatos. Pergunta sobre a área da saúde, uma pergunta sobre a área da educação, uma pergunta sobre a área do desenvolvimento social, emprego. Então, a gente segue um roteiro das mesmas perguntas, claro que algumas particularidades. Por exemplo, para quem é candidato de oposição, é um viés que a pessoa vai responder. Se é o candidato do atual prefeito, ou é o prefeito, por exemplo, que está buscando a reeleição, o viés da pergunta é outro. Então, a gente vai, por exemplo, quem é o atual prefeito? A gente tem que fazer uma pergunta com base no que ele está fazendo no mandato dele e o que ele pretende melhorar, fazer diferente no mandato dele, por exemplo.
Agora, quem é da oposição, o cara está chegando agora, está tentando ser eleito agora, então a gente tem que ir para um viés diferente. Mas o mesmo roteiro para que a gente possa dar o máximo de igualdade dentro desse processo de entrevistas. Nas TVs, pessoal, sempre eles fazem a agenda do candidato, dizendo onde os candidatos estiveram, seguem os candidatos todos os dias, acompanham o compromisso. Então, tem toda uma agenda para poder garantir realmente que os candidatos vão ter o espaço ali de rádio e de TV. Outro ponto. Já nesse caso da propaganda, ele já coloca aqui que a violação do que está disposto nesse artigo é responsável pela divulgação de propaganda de beneficiário, quando comprovado por prévio conhecimento, a multa é de R$5.000 a R$25.000, equivalente ao custo da propaganda. Artigo 3º. Não configura propaganda antecipada, desde que não haja pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das atividades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social via internet. Neste momento, a gente tem o quê? A figura do pré-candidato, que é como são chamados. Não existe candidato ainda. Essa figura, ela não existe. Ela só vai passar a existir após as convenções partidárias e, como eu falei, após as convenções, não é automaticamente que o indivíduo já é um candidato. Após as convenções, aí vai ter que ser deferido. Quando o indivíduo tiver seu nome deferido pela Justiça Eleitoral, aí oficialmente ele é um candidato. O que nós temos agora é o pré-candidato. Então, você pode pedir o seu apoio, pode pedir, você não, o candidato. O candidato pode pedir o apoio, pode pedir a ajuda, mas ele não pode pedir o voto. Né? Ele pode divulgar as ideias, ele pode falar para as pessoas que ele pretende ser candidato. Então, isso é permitido. O que não se pode, neste momento, é pedir o bendito do voto. Então, esses outros atos que a gente vê hoje em dia, essa cobertura dos meios de comunicação, entrevista com pré-candidato, isso pode ser feito. Então, na sua cidade, se você quiser entrevistar os pré-candidatos, você pode, não tem nenhum tipo de problema. Você chamá-los para falar sobre a cidade, sobre o que ele pretende, como é que ele pretende tocar a campanha dele, o que ele vai focar, falar sobre o histórico dele, falar sobre quem ele é. Então, esse tipo de coisa pode ser feito, não pode pedir voto. Então, se você vê algum pré-candidato pedindo voto, denuncie no seu blog, porque isso aí, se tiver um vídeo, melhor ainda. Próximo ponto. A participação de filiados e partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates na rádio, na televisão e na internet, inclusive em plataformas e projetos políticos de televisão, o dever de conferir tratamento isonômico. Foi o que eu falei ainda agora. Então, os partidos e os pré-candidatos, eles devem ter tratamento isonômico, ou seja, igual tratamento pelos meios de comunicação. Se eu chamo do partido A, eu devo chamar do partido B, devo chamar do partido C. Né? Então, eu devo dar espaço para todos os pré-candidatos e todos os partidos, porque é a garantia da isonomia. Eu sou obrigada a chamar todo mundo. Obrigada. A gente não é, porque a gente tem, por exemplo, aqui uns limites, por exemplo, como eu falei, para a questão dos debates. Mas o ideal é que se dê. Lembrando, nós somos comunicadores. Nós fazemos também parte do processo político. Nós é que damos, a gente intermedia esse diálogo entre o pré-candidato e entre a população. Através de nós, o nosso trabalho, as ideias desses pré-candidatos chegam à população. Que a gente escreve, que a gente veicula na rádio, que a gente coloca na TV. Então, a gente também faz parte desse processo. Então, o ideal é que a gente garanta a participação de todos os atores possíveis desse processo, porque o processo, então, se torna mais igual, mais isonômico, certo? Então, sempre que a gente puder, faz uma programaçãozinha, marca com todo mundo, chama todos os partidos. E, de preferência, deixa registrado que
inclusive na campanha. Na campanha, se você puder mandar um ofíciozinho bonitinho para registrar que você chamou, porque tem candidato que você chama de boca, aí depois, tu não me chamou, ele não vai, aí depois, não me chamou, né? Aí vai dizer que o veículo não deu espaço, o blog não deu espaço para ele falar durante a campanha. O próximo ponto. A realização de encontros, seminários ou congressos em ambiente fechado e a expensas dos partidos políticos para tratar de dos processos eleitorais, podem tais atividades ser divulgadas por instrumento de meio de comunicação intrapartidária. Então, os atos do partido, eles podem ser divulgados através da comunicação do partido. As prévias partidárias e respectiva distribuição de material informativo e a divulgação do nome dos filiados para disputar que participação eita, que enganchou. Que participaram da disputa e a realização de debates entre os pré-candidatos. Aí tem também a questão da divulgação dos atos parlamentares e debates legislativos, desde que não seja pedindo voto, né? Então, os parlamentares eles podem fazer esses debates, desde que não diga eu quero seu voto, né? Eu que não quero, isso aí eu quero só acesso. Vocês acessarem meu blog lá no 180 graus, 180graus.com/PolianaOliveira, mas você vai lá na editoria de política ou segue minha página no Facebook se eu quero. Acesso, eu gosto. As pessoas acessando o meu conteúdo, divulgando, replicando, compartilhando no Facebook, no WhatsApp, isso aí eu quero. Divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive em rede social, está permitido, é liberdade de expressão. O candidato e o pré-candidato, ele pode fazer a manifestação da sua opinião sobre qualquer assunto. E campanha de arrecadação prévia de recursos, né? Então, isso também pode ser feito. É vedado transmitir ao vivo por emissora de rádio e de televisão das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação. Então, o meio de comunicação pode fazer a cobertura, pode ir lá no local das prévias, que são as convenções, pode ir lá fazer a cobertura como a gente tem acesso a esses locais, mas eles não podem ser transmitidos de forma ao vivo, né? Então, não tem como fazer esse tipo de transmissão, nem na rádio e nem na televisão. Mas a cobertura jornalística, ela é permitida. São permitidos pedidos de apoio político e a divulgação da pré-candidatura das ações políticas desenvolvidas e que pretende desenvolver. Aqui ainda é o calendário antigo. Será considerada propaganda eleitoral antecipada a convocação por parte do presidente da República, dos presidentes da Câmara de Deputados, Senado e Supremo Tribunal Federal, de redes de radiodifusão para divulgação de atos que denotem propaganda política ou ataques a partidos políticos e seus filiados ou instituição. Parágrafo único. Nos casos permitidos de convocação das redes de radiodifusão, é vedada a utilização de símbolos ou imagens. Artigo 5º da resolução. É vedada desde 48 horas antes até 24 horas depois da eleição a veiculação de qualquer propaganda desculpa, é que eu me desconcentrei aqui com o bendito do gato subindo nas coisas. Voltando, é vedada desde 48 horas antes até 24 horas depois da eleição a veiculação de qualquer propaganda política na rádio, na televisão, incluindo, entre outros, rádios comunitárias e canais de TV, ainda que comício ou reuniões públicas. Então, a gente tem aquela pausa de propaganda 48 horas antes das eleições na rádio e na TV. Ela segue na internet, mas no rádio e na TV ela fica suspensa. Vou pular aqui a questão de
poder de polícia e desinformação. Só para quem quiser verificar depois, o número dessa resolução é a 23.610 do TSE. 23.610, 23610, de 18 de dezembro de 2019. Aí eu já vou logo aqui para a propaganda em geral. A propaganda, qualquer que seja sua forma ou modalidade, mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar artificialmente estados mentais, emocionais ou passionais. Então, nada de ilustrações que vão, assim, como é que eu posso explicar? Como ele diz, mudar aqui estado mental, emocional ou passional. Então, de preferência, uma coisa não pode inventar a realidade, literalmente, né? Então, sempre trazendo a legenda do partido e em língua nacional, ou seja, em português. Parágrafo 1º, a restrição ao emprego de meios publicitários destinados a criar artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais e passionais não podem ser interpretadas de forma a inviabilizar a publicidade das candidaturas ou embaraçar a crítica de natureza política, né, devendo se proteger no maior grau possível a liberdade de pensamento e expressão. Artigo 11. Na propaganda para eleição majoritária, a coligação usará obrigatoriamente a legenda de todos os partidos políticos que integram. Então, toda vez que tiver uma peça de campanha do candidato a prefeito, por exemplo, se ele tem uma coligação com 10 partidos, a peça tem que vir com o nome dos 10 partidos. Aí a gente tem a questão dos 30%. Isso aqui sempre dá matéria. Isso aqui é toda a campanha. A campanha passada foi assim. Todo material de campanha que saía, a gente ficava de olho nos 30%, que é o quê? Os candidatos do cargo majoritário deverão constar os nomes dos candidatos a vice ou suplente a senador. Então, de modo claro e legível, do tamanho não inferior a 30%. Então, se o Antônio é candidato a prefeito, então o nome do vice dele, o Zezinho, tem que estar lá em tamanho de pelo menos 30% do tamanho do nome do Zezinho. Porque o que era que o povo fazia antigamente? O Antônio era candidato, aí como o vice dele, o Zezinho, não era lá essas coisas, aí não era um caboclo assim muito simpático, aí o nome do Zezinho vinha bem pequenininho, quase escondido, com letras minúsculas, assim, você bota uma lupa para procurar o nome do Zezinho. Então a Justiça Eleitoral pegou e estipulou essa regra, então o nome do vice ou do suplente tem que estar em até 30% do tamanho do candidato cabeça de chapa. Beleza? Então fiquem de olho, porque se a gente pega, né? Algumas matérias dá para a gente fazer em cima disso. Então, ficar de olho nessas peças é interessante para a gente poder fiscalizar. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral em recinto aberto ou fechado não depende de licença da polícia. Então, se o partido quer fazer uma reunião, o candidato quer fazer uma reunião num local, numa calçada, a polícia não precisa autorizar. Ele não necessariamente precisa que a polícia vá autorizar ele fazer aquela reunião. Artigo 14. É assegurado aos partidos políticos registrados o direito de, independente de licença de autoridade pública e do pagamento de qualquer contribuição, fazer inscrever na fachada de suas sedes e dependências nome que designe pela forma que melhor lhe parecer. Artigo 15. A gente vai falar dos alto-falantes e os amplificadores de som. Somente é permitido até a véspera da eleição, entre as 8 e as 22 horas, sendo vedada a instalação e uso de equipamentos em distância inferior a 200 metros. Então, carro de som, só
até a véspera da eleição. E a gente tem alguns pontos aqui. Que eles não podem ficar sendo vedada a instalação a 200 metros de sede do Poder Executivo e Legislativo da União, do Distrito Federal e municípios, dos tribunais judiciais, quartéis e outros estabelecimentos militares. Então, não pode ficar nessa região, né, a 200 metros desses locais. Também dos hospitais e casas de saúde, porque, óbvio, o transtorno é evidente. Escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros quando em funcionamento. Parágrafo 1º, os comícios. E a utilização de aparelhagem de sonorização fixa não permite no horário compreendido entre as 8 e as 24 horas, com exceção de comícios e encerramentos de campanha, que poderá ser prorrogado por mais de 2 horas. É vedada a utilização de trio elétrico em campanhas eleitorais, exceto para a sonorização de comício. Então, esse pessoal que sai aí com trio elétrico em campanha, não pode também tá da matéria. O bom da gente saber dessas regras é justamente isso, porque a gente sabe o que pode e o que não pode, e quando nós também somos fiscalizadores das campanhas dos candidatos. A gente está ali também, não é só para saber o que eles, para a gente colocar no blog o que eles estão dizendo, colocar no portal o que eles estão dizendo, fazer o velho jornalismo declaratório. Nós também podemos atuar como comunicadores fiscalizando essas campanhas. Se a gente sabe o que não pode, se a gente sabe o que pode, então se a gente vê uma coisa errada, a gente vai lá e denuncia, questiona o partido por que está errado, questiona o candidato por que está errado, por que ele não fez assim. Então, se você vê um trio elétrico que não pode estar no local onde ele está, você está tendo um ato de campanha com trio elétrico que não pode, então você vai lá e questiona o candidato, porque você está usando um trio elétrico na sua carreata, porque você está usando um trio elétrico que você sabe que não pode, você tem conhecimento que você não pode. Então, esse tipo de coisa você já vai anotando, porque você vai poder utilizar no seu dia a dia. Aí ele especifica aqui o que é cada uma das coisas que ele fala, né? Carro de som é qualquer veículo, motorizado ou não tracionado, não sei o que. Ele vai explicar o que é um carro de som, a definição, né? O que é um mini trio e o que é um trio elétrico. Então, se você quiser saber, mas o que é em relação a o que é um trio? O que eu posso dizer que é o trio elétrico? Aí lá ele está dizendo que é um veículo automotor que usa equipamento de som com potência nominal de amplificação maior que 20.000 watts. Está lá dizendo. É o paredão. Algumas coisas que já foram colocadas aqui. A Bruna falando que se esse ano realmente tiver eleição, seremos obrigados a votar. Eu também acho que a gente vai ser obrigado. Acho difícil colocar em voto facultativo, até porque os políticos querem mesmo os votos. O Cido perguntando, a pré-campanha também é viável para o pré-candidato que não está na ativa? Como assim não está na ativa? Na ativa de quê? Me explica, Cido. Em reuniões, em relação aos carros de som, existe obrigatoriedade do candidato estar no carro de som ou próximo? Na resolução não diz nada sobre isso, sobre a questão do candidato estar no carro de som ou próximo. Pelo menos até onde eu li, eu não encontrei nada, pelo menos na resolução aqui de propaganda, eu não li nada que especificar que o candidato tem que estar no carro de som ou não. Cido, me explica sobre essa tua pergunta. Voltando. Showmício, não pode. Né? Não pode ser realizado esse negócio de contratar um artista para tocar como tinha antigamente. Ou evento que não está exercendo o cargo de vereador atualmente. Você pode fazer. Se você... o pré-candidato, ele é uma figura que ele pode atuar independente de ter cargo ou de não ter. Se você não é vereador, é pré-candidato, você pode fazer a pré-campanha, você pode participar de programas de televisão, você pode fazer reuniões dentro do partido, né? Mas não são reuniões de campanha, são reuniões para debater estratégia, né? São questões internas, mas a campanha ainda não existe. O que se fala de pré-campanha é divulgar seu histórico, é falar
sobre as suas pretensões, então fazer sua promoção pessoal. Então, esse tipo de coisa pode ser feita desde que não haja o pedido explícito de voto. Então, essas atividades elas estão liberadas independente de você ter um cargo ou não. Então, voltando, o showmício não pode. Qualquer evento é assemelhado para a promoção de candidatos e a apresentação remunerada ou não de artistas com a finalidade de animar o comício ou reunião eleitoral. Então, foi-se o tempo de contratar a banda, o cantor do momento, para fazer aquele mega evento para chamar a população, porque antigamente o povo não era para o comício, o povo ia para o show, né? Aí lá no meio do show, aí o candidato pegava, esse show foi realizado, o cantor, né? E agora vamos falar com o candidato Zezinho, que nos trouxe até aqui. Então a pessoa ia pro show, curtiu o show da banda que ela gostava. Minha infância era em comício com artista. E era em cima de caminhão, porque não tinha palco em todo lugar, então levava um caminhão, aqueles caminhão que era aberto, né? Aquelas cargas abertas, o cantor subia em cima com a banda, depois vinha o político, apresentava as propostas dele, aí ele ficava tentando dizendo, daqui a pouco ainda vai ter mais música da banda tal, fique aí, que era pra gente poder escutar o que ele tava falando, né? Escutar as histórias dele, da campanha dele, e aí depois tinha show. Então isso não pode mais, porque era justamente utilizado apenas como estratégia para atrair público para esses eventos de campanha. Aí tem a questão, e quem é cantor, né? E quem é artista? E quem é cantor e é candidato? E quem é ator que é candidato? Então, tem um parágrafo único lá na resolução dizendo que a proibição que trata desse artigo não se estende a candidatos que sejam profissionais de classe artística, cantores, atores e apresentadores que poderão exercer atividades normais de sua profissão durante o período eleitoral, exceto em programas de rádio e televisão, na animação de comício ou para divulgação, ainda que forma dissimulada de sua candidatura ou de campanha eleitoral. Então, ele pode continuar fazendo shows dele, né? Mas não pode fazer divulgação da candidatura. O parágrafo é bem claro. Exceto, então, ele continua exercendo a atividade normal durante o período eleitoral, mas nos programas de rádio, TV, televisão, não pode, também não pode animar comício para divulgação, ainda que forma dissimulada. Então, cantar o jingle ali no meio a voz do cantor é boa, cantar o jingle ali no meio da campanha, então isso aí pode ser entendido como uma forma dissimulada de se utilizar do dom do artista, né, a favor ali. Artigo 18. São vedadas na campanha eleitoral confecção, utilização, distribuição por comitê candidato ou com autorização de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou qualquer outros bens materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor. Eu estava me questionando esse ano sobre a questão das máscaras, né? Que eu acho que ainda vai ter máscara de candidato muito solto por aí, né? Os candidatos aqui, de um lado a foto do candidato, do outro lado o número. Aí eu queria... É uma pergunta, porque a resolução não fala, né? Mas ele diz aqui, bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor. A máscara seria uma vantagem? Eu já vi algumas máscaras de pré-candidato. Né? Claro que não tem número, né? Só o pré-candidato, a foto do pré-candidato e o nome do bonito. E aí, como é que vai ficar a questão da resolução eleitoral sobre campanha para quem está distribuindo máscara de pré-candidato? Pré-candidato não, com candidato, né? Porque se não pode a camiseta, se não pode o boné, vai poder a máscara? É uma dúvida. Parágrafo único. Observadas as vedações previstas no caput dessa resolução, é permitida a qualquer tempo o uso de bandeiras, broches, distintivos, adesivos, camisetas e outros adornos semelhantes pelo eleitor como forma de manifestação de sua preferência por partido político, coligação ou candidato. Artigo 19. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que ele pertence de outros meios comuns, inclusive postos de iluminação pública, sinalização de tráfego, viaduto, passarela, ponte, parada de ônibus, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação. Então,
não sei se é do tempo de vocês, mas é um pouco do meu e de algumas das pessoas que estão na turma. A gente passava numa avenida, o que tinha de cavalete, assim, era um cavalete, e eu me lembro que tinha até a questão que o pessoal botava os cavaletes de noite, já para amanhecer cheio de cavalete na avenida, que quando eu era criança, adolescente, eu morava numa avenida muito movimentada, ali na Zona Leste. Então, os candidatos botavam os cavaletes à noite, aí o pessoal do partido adversário vinha e derrubava os cavaletes no outro dia, tudinho, e deixava só o dele. Aí era um eterno derruba, levanta cavalete, né? Aquela confusão que era para os cavaletes não ficarem sendo visualizados. Aí só quando alguém passava daquele partido que voltava lá para colocar. Os postes de iluminação era tudo cheio de placa de candidato. Era um candidato em cima do outro. Enquanto tivesse poste, tinha placa para colocar. Ali na Frei Serafim, meu Deus, era absurdo aquilo ali. Na João 23, minha Nossa Senhora do Céu, o que tinha de placa de candidato, graças a Deus, porque ali era uma poluição visual que sem tamanho, né? Então, nesses locais, não se pode mais fazer esse tipo de propaganda. É muito bom, porque a gente não é obrigado a ver tanta campanha de candidato desse jeito, porque a gente já é como eu falei para vocês, hoje em dia a gente é bombardeado quando a gente abre o WhatsApp, quando a gente abre o Facebook. A gente ainda tem que ir para a rua, ainda dá de cara com propaganda política, é uma coisa assim, e voltando, é matéria. Se você vê esse tipo de material, tire foto. Eu ando com o meu celular, quando é época de campanha, eu ando olhando assim, tudo quanto é coisa. Eu olho para os postos, eu procuro cavalete, eu procuro placa em local que não tem. Então, em época de campanha e pré-campanha, eu sou uma pessoa 100% em alerta, procurando qualquer erro de um candidato que possa virar matéria. E a gente encontra. Então, na sua cidade também você tem que ficar alerta, porque quando começarem essas campanhas mesmo, quando a campanha estiver de fato na rua, apesar de que a gente não sabe como é que vai ser essa campanha de rua, mas você pode já ficar atento, já com seu celular pronto, seus vídeos prontos, deixe sempre um espaço na memória do celular para você fazer esse tipo de imagem. Bens de uso comum para fins eleitorais são assim definidos pelo Código Civil, aqueles em que a população em geral tem acesso. Cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, ginásios, estádios. Então, nesses locais onde há muita circulação de pessoas, mesmo que de propriedade privada, também não pode colocar esse tipo de material. Outro ponto, árvores, jardins localizados em áreas públicas, com muros, cercas, tapume divisório, não é permitida propaganda eleitoral. Vocês lembram que o povo antigamente chegava, você dormia, eu não sei quem é que lembra aqui da turma, que você dormia, seu muro estava limpo. Quando o muro do seu portão estava limpo. Quando você amanhecia no outro dia, era cheio de papel de candidato. Hoje em dia, graças a Deus, não pode mais. Porque a minha mãe cansava de tirar a cola de cartaz de candidato que era colocado na nossa porta. É permitida a colocação de mesas para distribuição de materiais de campanha e a utilização de bandeiras ao longo de vias públicas, desde que não dificulte o andamento de trânsito de pessoas e veículos. Então, se tiver, Natália dizendo que era horrível. Então, pré-candidato está lá, o partido político quer montar uma mesinha numa pracinha, no local, para poder distribuir o material, você pode, desde que não atrapalhe, seja um local ali que não vá dificultar o tráfego das pessoas, não vá atrapalhar o trânsito. Então, esses locais eles podem ser sinalizados com bandeirinha de plástico para poder fazer a distribuição desse material. Então, quem quer, vai lá e pega. Não é mais essa coisa tão agressiva como se tinha antigamente, de enfiar as coisas na sua cara, como se fazia antigamente. Outra coisa que também acontecia muito, que já não pode mais, aquela questão da chuva de santinho, derramamento, passava os caminhões jogando os santinhos, né? O derrame ou a anuência com o derrame de material de propaganda em local de votação ou em vias próximas, ainda que realizado na véspera da eleição, configura
propaganda irregular, sujeitando-se o infrator à multa prevista na parágrafo 1º, artigo 37 da lei número 9.504. Então, outra matéria também que é comum, a gente sempre faz, sempre cedinho, na abertura dos locais de votação, a gente sai olhando para o chão. A gente começa já o dia olhando para o chão e catando o santinho mesmo. A gente quer saber quem é os santinhos que estão ali, né? Menino adora santinho, adora. E a gente também adora. Menina, adoro santinho. Eu chego no local de votação, já na porta, eu tô lá tirando as fotos que é para saber. Ó, tá bem aqui o santinho do fulano, do cicrano, do beltrano. E ainda hoje tem, pelo menos nas últimas eleições, mesmo com a proibição de derramamento de santinho, teve muito nos locais de votação. A gente encontrou demais, a gente fez as fotos para o portal. E, assim, isso pode, como diz a resolução, gerar multa. Mesmo assim, os partidos, não sei por que fazem, né? A gente sabe por quê, mas não é aquela tipo da coisa. Por que errar uma coisa que a gente sabe que é proibida, né? Então, é outra pauta. Chegou no local de votação, já cata logo, já faz a foto antes que alguém passe varrendo, antes que o partido passe varrendo, catando o santinho, já faz a foto de quem é. De preferência, a foto que dê para ver o nome do candidato. Artigo 20º. Não é permitida a veiculação de material de propaganda em bens públicos ou particulares, exceto bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e não dificultem o andamento do trânsito. Então, a pessoa balança na bandeirinha, né? Pode. Não pode ficar pendurado no local. Então, a bandeirinha ali sacudindo, pode. Adesivos plásticos em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais, desde que não excedam meio metro quadrado. Então, esses adesivos é outra coisa também que a gente pode buscar naquele negócio de carro envelopado, não pode mais botar um carro 100% com a foto do candidato, como a gente já viu em algumas campanhas. A gente teve até um caso aqui nas últimas eleições de um carro que era da campanha de um candidato, então um candidato à presidência, que ele ficou muito famoso, esse carro rodando aqui em Teresina, né? Não vou dizer de quem é para não alimentar o fuxico. Mas se vocês forem procurar na internet, vocês vão encontrar. Mas teve um carro que ficou muito famoso aqui em Teresina por circular com a propaganda, inclusive fora das dimensões estipuladas pela Justiça Eleitoral. Então, esses adesivos de carro não pode mais que sejam grandões. Então, tem que ser até meio metro quadrado. Aí tem parágrafo 1º. A justa posição de propaganda cuja dimensão exceda meio metro quadrado caracteriza publicidade irregular. Ou seja, tem um monte de adesivo de meio metro quadrado no carro. Ah, mas adesivo é meio metro quadrado, mas tem um monte. Então, gera aquele efeito, o efeito visual de que é maior do que tem, né? Tem até um nomezinho que eles utilizam. Efeito banner, acho que é esse nome. Que eles utilizam para definir quando a pessoa pega e bota um monte de adesivos que individualmente estão dentro da regra, mas que repetido no carro pode gerar aquele efeito de que é maior. A veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser espontânea e gratuita, sendo vedada qualquer tipo de pagamento ou troca pelo uso daquele espaço. É proibido colar propaganda eleitoral em veículos, exceto microperfurados, até a extensão total do para-brisa traseiro em outras posições adesivos que não excedam a meio metro quadrado, observando os dispostos na resolução. Então, esse negócio de colar propaganda eleitoral nos veículos é proibido. Aí tem a questão dos perfurados, né? Sempre dentro da regrinha. Artigo 21. Independente da obtenção de licença municipal e autorização da Justiça, a veiculação de propaganda eleitoral por meio de distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros impressos, os quais devem ser editados sobre a responsabilidade do partido político, da coligação ou do candidato, sendo facultada, inclusive, a impressão em braille dos mesmos conteúdos. Todo material de campanha tem que ter número,
inscrição do CNPJ ou inscrição do CPF do responsável pela confecção, bem como quem a contratou, a respectiva tiragem, respondendo o infrator pelo emprego de processo de propaganda vedada. Então, todas as informações, CNPJ, número de quanto foi reproduzido, quem foi que contratou aquela propaganda, essas informações têm que vir todas elas em cada material impresso de campanha. Seja santinho, adesivo, banner, tudo tem que estar lá. Aí tem aquelas propagandas que são abusos, que não são tolerados pela Justiça Eleitoral, que constituem abuso de poder, né? Dependendo de se for o caso. Propagandas vedadas que podem configurar abuso de poder. Propagandas preconceituosas. Raça, cor, sexo, origem, idade, discriminação, não pode na vida, muito menos numa campanha eleitoral. Que envolva guerra, processo violento, ordem política e social, animosidade com as Forças Armadas, e olha, esse tipo de informação. Porque a gente tem aí questões políticas envolvendo as Forças Armadas, essa questão de gente defendendo intervenção, defendendo AI-5, defendendo censura. Então, a gente precisa ficar de olho, porque nas bases de alguns desses apoiadores desses movimentos, pode ser que haja algum tipo de propaganda neste sentido, naquelas alas mais radicais, tanto de um lado como de outro. Não estou falando só da direita, nem estou falando da esquerda. A gente tem que ficar de olho dos dois lados, ou mesmo as partidos ditos de centro. A gente tem que ficar de olho nessas propagandas que provocam esse tipo de animosidade ou qualquer tipo de agressão ou de discriminação. Incitando atentado, incitando desobediência coletiva, que amplifica o oferecimento de promessa, dinheiro, né? Pela questão de compras de voto, vantagem, alguma que vá perturbar o sossego público. Então, tem uma série de desrespeitando os símbolos nacionais. Então, a gente não pode injuriar qualquer pessoa. Então, esse tipo de propaganda, ela é considerada propaganda vedada, certo? Só faltam 2 minutos para a aula, senhor. Para acabar. Eu vi aqui que o Devan perguntou quando é que eu vou disponibilizar o slide da aula. Eu vou mandar ainda amanhã, tá bom? Eu vou mandar lá no grupo, inclusive vou mandar a atividade, porque a gente só tem 2 minutos, não vai dar tempo eu repassar a atividade para vocês. Então, eu vou mandar o slide para vocês amanhã, tá? Acho que até ainda pela manhã eu mando para vocês. Tá faltando só finalizar, tá metade. E aí eu vou passar para vocês também a atividade, certo? Respondido, Devan? Deixa eu ver, cadê o bate-papo de novo? Aqui. A Tanandra falando que só que sabemos que as propagandas de carros privados sempre dão aquele algo em troca, né? A gente tem aqueles velhos adesivaços em posto de gasolina, né? Tem que ficar de olho. Quando você vê muito carro cheio de adesivo em posto de gasolina, faz a matéria, faz o vídeo, né? Tem aqueles que só aparecem interior nas eleições. Exatamente. Passa o tempo todo aqui em Teresina, tem apartamento aqui em Teresina, os filhos estudam tudo em colégio aqui em Teresina, mas quando tá na eleição estão tudo lá de pé sujo de barro. Não vamos generalizar, né? Mas a gente sabe que tem esse tipo de figura. Alguma última colocação? Então, eu vou passar para vocês também o link dessas resoluções, tá? No slide eu coloco só alguns pontos, porque é coisa muito extensa. Então, se vocês quiserem dar uma olhada nas resoluções completas, é bom vocês até salvarem esses links. O próprio TSE tem uma página com todas as normas. Se você botar assim, eleições 2020, normas e documentações, tem todas as resoluções, instruções lá sobre o processo eleitoral que você pode baixar. Meu horário diz que eu já estou 22 horas, então preciso encerrar. Uma boa noite para vocês. A gente volta quarta-feira. Muito obrigada por terem ficado aqui comigo.